Olá! Nessa parte final do curso, do mini curso de HTML, eu, Matheus Fleury, vou mostrar para vocês como que alguns comandos mais específicos, símbolos específicos que vocês podem precisar quando estiverem colocando algum site de algum evento no ar, alguma coisa assim, ou até a página pessoal de vocês. Também vou mostrar o comando iframe, que eu já tinha comentado na última parte. É muito útil se vocês quiserem colocar um PDF, alguma coisa assim, um resumo de uma pessoa no site. E eu também vou mostrar um pouquinho o que vocês podem fazer daqui em diante, né? Uma vez terminado esse mini curso, querem saber um pouco mais, ver outras informações, vou mostrar um pouco disso também para vocês, qual site que eu recomendo que vocês olhem. Espero que vocês gostem e vamos lá para o HTML. Então aqui está a pasta que a gente estava usando, a pasta de mini curso. E aí eu vou copiar e colar esse arquivo que a gente vai editar em cima dele, criar uma outra versão. E aqui eu vou chamar, digamos que eu queria fazer anúncios na minha página de um evento. Então vamos editar essa página aqui. Peguei a do vídeo só porque ela deve estar um pouquinho mais simples. Deixa eu apagar tudo isso que tinha no vídeo aqui. E anúncio. Anúncio. O que acontece? Vamos começar pela parte mais simples então. Como eu imagino que muitos de vocês podem precisar disso, é importante às vezes eu quero escrever uma fórmula, equação matemática, física, alguma coisa, quero escrever H2O, quero escrever a água, mas tem um subscrito da água. Será que tem como eu colocar isso como um subscrito? Tem um comando, ele é bem fácil. Deixa eu abrir ela para mostrar para vocês antes como é que está a página, antes de eu colocar o comando. Então, por enquanto está aqui a página, só tem o H2O. Agora eu vou colocar, para eu conseguir esse subscrito, é simplesmente eu colocar o comando, esse comando aqui, de subscrito. Então, a partir daqui vai começar a ser subscrito. Como eu só quero 2 subscritos, eu só preciso fechar ele bem aqui. E agora o 2 está aqui com o meu subscrito. Então essa é a ideia básica. Claro, eu posso usar, deixa eu colocar isso dentro de um título para ficar até um pouco maior de se ler. E por uma questão de organização, vou dar alguns 2 enters aqui. Então tá aí o meu H2O com subscrito. Mas às vezes eu não queria só um H2O, eu queria escrever mais coisa. Eu queria escrever não um subscrito, mas eu preciso de uma equação e eu preciso colocar alguma coisa no expoente de algum número, alguma coisa assim. Tem como fazer isso? Também tem. Digamos que eu queria escrever 10 elevado a 10. Vou colocar 22 para ficarem números diferentes. Eu vou usar esse símbolo aqui? Não, na realidade eu não vou escrever assim. Para eu fazer isso, ao invés do sub, eu vou simplesmente usar o comando sup. E aí ele vai colocar ali em cima o que eu estiver escrevendo de novo. Vou colocar o título aqui só para ficar um pouquinho maior a letra e ficar um pouquinho mais fácil de vocês verem. Então assim que eu coloco alguma coisa escrita ali em cima, no expoente. Eu posso fazer outras coisas também, que é uma linha na horizontal, por exemplo. Se eu colocar simplesmente isso, ele vai colocar uma linha na horizontal. Então essas coisas aqui são muito úteis para manter a organização e às vezes para dispor informações que vocês vão ter que colocar, algum artigo que tem que escrever um título, que precisa de um subscrito, alguma coisa assim. Tudo isso aí é bem útil. Existem alguns outros símbolos também que vocês podem precisar, caracteres especiais. O símbolo do euro, alguma coisa nesse sentido, alguma seta, alguma coisa assim. Cada um dos símbolos, o HTML tem alguns símbolos que vocês já podem usar. E aí onde vocês acham isso? É só vir aqui no Google, pesquisar list symbols HTML. Aqui o próprio Google já está me dando aqui o código de alguns símbolos.
mas eu vou abrir aqui a lista do código do que eu até já tinha recomendado para vocês, que é esse site aqui. Ele é bem completo e tem várias listas. Então, por exemplo, para escrever o euro, tem várias formas diferentes de escrever o euro. Posso escrever isso, isso ou isso. Vou colocar esse daqui. Então, se eu colocar na minha página, esse é o comando do euro. Quando eu atualizo, está aqui o meu euro. Só que, ao invés de escrever o euro, eu poderia escrever outros símbolos. Tem aqui todos esses símbolos matemáticos, em geral, o pessoal usa na matemática, né? É só, por exemplo, quero usar esse símbolo para todo. Poderia colocar o E comercial, for all, ou eu poderia simplesmente colocar esse outro código. Então, vamos colocar ele aqui. Então, assim vocês vão conseguir colocar vários códigos, letras gregas, várias opções aqui diferentes. Se vocês procurarem direto no Google how to put symbol for all, por exemplo, que é esse símbolo aqui, e aí escrever no final HTML, vocês vão achar também o comandozinho para escrever. Não tem todos os números. Se não me engano, não tem todas as letras gregas. Se bem que acho que as letras gregas tem elas aqui, tem bastante. Mas em alguns símbolos vocês podem não achar, dependendo do quão específico for o artigo, a coisa que você está colocando. Num caso desses, a melhor solução, a mais fácil, é vocês usarem uma imagem. Então, só de colocar uma imagem, tem como pegar a imagem daquele símbolo e só colocar a imagem mesmo no HTML de vocês. Muito provavelmente já vai resolver o problema. Tem algumas soluções um pouco mais sofisticadas, mas não vou entrar nelas porque esse daqui é um curso bem para iniciantes, né? Então, não acho que convém falar disso no momento. Uma outra coisa muito útil também, que eu tinha até comentado um pouquinho por cima quando eu falei do vídeo, é a questão de usar o iframe, esse código aqui. Deixa eu tirar esses símbolos aqui. Deixa eu atualizar a página para vocês verem o que eu tirei. E usar esse carinha aqui, o iframe. Qual que é a ideia dele? É criar uma framezinha que vocês conseguem ver outras coisas no seu site. E aí eu falei que vocês podem colocar páginas de outras páginas no seu site, mas, por exemplo, é bom, às vezes você quer colocar um resumo de um artigo, de alguma palestra de uma pessoa, você pode usar um iframe aqui, colocar o src do source e aí indicar qual arquivo você vai querer colocar aqui. E aí, que arquivo? Aqui você pode colocar o link que você tiver de alguma página, qualquer coisa. No caso aqui, o que eu vou fazer é colocar um PDF. E aí eu já peguei o PDF aqui do site de verão da matemática de 2020. Quando clica nesse bannerzinho aqui, no cartaz, já tem, ele abre em PDF. Baixei o PDF e coloquei ele aqui na nossa pasta, coloquei ele em fotos. Então tá bem aqui o PDF. Esse é o PDF que, ao invés de abrir numa outra página, digamos que eu já queria colocar direto na minha página. Consigo fazer isso? Consigo. Só abrir o iframe, coloca o source, e aí agora eu vou colocar o seguinte. O meu PDF, ele está onde? Está aqui o meu arquivo que eu estou usando, que é ver o anúncio, e aí eu vou falar para ele, ó, vá para a pasta fotos, abra ela, e aí na pasta fotos é para pegar esse arquivo, escola_pt.pdf. E agora eu vou fechar o iframe. Quando eu faço isso, tá aqui, ó. O meu PDF apareceu numa framezinha. Ah, ele tá minúsculo. Consigo mudar o tamanho? Consigo. Da mesma forma que a gente mexia com a imagem e vídeo, é só colocar o width ou a altura, height, e colocar o tanto que vocês quiserem. De novo, coloquem sempre em porcentagem para ficar responsível, para ficar de um tamanho maior se tiver numa tela maior, menor se tiver numa tela menor, assim por diante. E ele deve aumentar aqui o tamanho. Acho que eu escrevi trocado de novo, né? Pronto, agora sim ele escreveu ao maior. Ah, vocês estão vendo? Ele está com um tamanhozinho pequenininho. É só mexer na altura também. Se vocês aumentarem a altura, ele já vai ajustar isso daqui também. Então esse comando iframe,
ele é muito bom para esse tipo de coisa. Ao invés disso daqui, eu poderia colocar um link de um site. Então, por exemplo, vou pegar esse site, lembrando de colocar o HTTP, vou pegar o site da matemática ali e colocar esse vai ser meu source. Quando eu colocar, aqui ele abre o sitezinho, o site da matemática. Claro que ele está minúsculo porque eu não mudei a altura, mas não vou mexer nisso porque não é tão relevante aqui no momento. Mas esse iframe, ele é um comandozinho que ele pode ser extremamente útil para vocês, ainda mais nisso de colocar algum resumo de palestra, alguma ementa de curso, coisas desse tipo. Um outro detalhe importante de se falar é o seguinte, tem muitos sites, como esse daqui do Verão da Matemática que eu fiz, que tem uma barrinha aqui em cima, tem um cabeçalho e tem um rodapé também. É muito bom para você fazer isso, usar comandos separados para deixar seu HTML organizado. Para fazer uma partezinha em cima, o comando que é bom vocês usarem é esse header. Você abre o header, fecha o header. É só para o comando entender que aqui essa é a parte superior do site. E assim como a gente tem a parte superior do site com header, a gente tem o footer para colocar informações aqui embaixo. No caso, colocar o apoio, que nem tem aqui, colocar o apoio de diferentes órgãos, coisas do tipo. Então aqui é meu header e ali está o footer. A ideia é simplesmente uma questão de organização. O header vai ficar em cima, apoio, o footer vai ficar lá embaixo. Vocês conseguem mexer nas coisas separadas. E aqui dá para colocar um style, fazer outras coisas. Não vou fazer isso aqui. É necessário você colocar o header, colocar o footer? Não é necessário, mas é sempre bom por uma questão de, se você precisar mexer, editar aquela página, mexer nela depois, facilita você ter esse tipo de coisa. E aí um outro detalhe que eu não vou explicar muito para vocês é o nav. O que é esse comando nav? É o navbar, é essa barrinha de navegação que aparece em cima nos sites. Essa barrinha aqui, com esse comando, vocês conseguem criar uma barrinha dessas. Mas essa barrinha aqui mesmo, ela já é um pouquinho mais sofisticada. Não vou ensinar com detalhes como faz isso daqui, mas uma recomendação para vocês, e isso daqui vai ser muito útil nessas barras de navegação. Já tem muito material pronto no Google. Se vocês procurarem, vai ter muito site que já tem barra de navegação que vocês conseguem usar. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Se eu pesquisar aqui no Google, template HTML. Só isso aqui que eu preciso. Tem vários templates. O que eu gosto de usar é aquele W3CSS. Eu acho esse site aqui fantástico, ele ensina muita coisa. E se vocês forem ver, a vantagem desse site também, vocês têm que tomar um certo cuidado com isso, questão de direitos autorais, né? Esse site aqui, em particular, ele deixa você usar, editar, salvar, fazer o que você quiser com qualquer uma das bases. Eles têm um monte de site aqui já de template. Então, por exemplo, vou entrar aqui no primeiro deles. Ele tem um demo que vai mostrar como é o site, tá aqui a barrinha dele, e o site em si. Mas além do demo, tem o Try It Yourself. Quando você coloca no Try It Yourself, vai mostrar o site, mas aqui você também vai ver todo o código dele em HTML. Então aqui é a vantagem da gente saber mexer um pouquinho no HTML. Alguns detalhes que eu não falei para vocês, olha só. Tá aqui o style dele que ele está usando. Opa, vem até... Perdi onde que está terminando. Aqui que está terminando style. Por que o style dele não é tão grande? Porque aqui, esses links que ele está usando é basicamente para fazer o seguinte, para estilizar essa página, para ter uma determinada letra, com uma determinada formatação, tudo isso. Essas referências aqui são excelentes para você usar direto no site de vocês. Então ele já está usando essas referências. Esse meta, eu nunca comentei muito com vocês, mas esse primeiro é para usar
os caracteres padrões que normalmente os sites têm, você pode colocar isso daqui no topo do seu HTML. E esse viewport é mais para uma questão de escala, para você garantir que vai ficar tudo do tamanho certinho, seja usando no celular, seja usando no computador, tela grande, pequena. Então esses dois comandos são muito bons de deixar em cima mesmo, no seu HTML, no seu código. Mas aí vamos ver o navbar dele. Esses comandos, ele está mandando, por exemplo, ele fez um div e colocou uma classe. Por que ele está usando h3top e não colocou aqui no style isso daí? Porque esses comandos específicos do H3, eles já estão dentro desses links. É simplesmente por isso, senão ele teria que criar. É como se essas páginas... É como se não. Essas páginas são páginas de CSS extremamente robustas que já tem toda a informação que precisa. São exatamente os CSS que ele está usando aqui. Mas aí se vocês forem olhar... Ele deixa comentado para vocês conseguirem achar. Vamos procurar um navbar dele. Tá. Ele está deixando alguns scripts, mas, por exemplo, se eu copiar e colar isso daqui que ele está fazendo, que ele está chamando de navbar, se eu der um Ctrl+C, Ctrl+V, vou fazer isso para mostrar para vocês. Ao invés do header, vou deixar aqui no lugar do header, vou colocar esse navbar dele, e aí, lembrando, para tudo funcionar, esse CSS deles... Ele está usando essa partezinha aqui. Então, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar por fora do body, antes do body, colocar isso aqui. Quando eu abrir minha página, já tem o navbar dele. Ah, consigo editar isso aqui? Consigo. Uma vez que você entende como o código funciona, olha só, vou mostrar para vocês bem rapidinho, sem entrar muito em detalhes. Ele está construindo dois tipos diferentes de navbar. Que um deles ele está escondendo de dispositivos pequenos, ou seja, esse daqui é só para tela grande. Estão vendo aqui? Hide Small. Ele está escondendo de dispositivo pequeno. Essa daqui é a tela que vai aparecer dele. Enquanto tem outro que ele está escondendo de dispositivos grandes, que aí é para o celular. Ele já separa isso. Mas tem os nomezinhos... Tem o ahref, que é o quê? Mandar para um link diferente. Não quero entrar muito em detalhe nisso daqui porque é um pouco mais complicado. Mas eu recomendo que vocês, uma vez que já estão um pouco mais familiarizados com HTML, que usem isso daqui, esse tipo de coisa, e aí vocês vão ver todas as funções que eu já mostrei para vocês. Imagem, vocês já vão entender um pouco melhor como funciona. E o importante para vocês aprenderem HTML é brincar um pouquinho com isso daqui. Um outro detalhe que eu não comentei desse código, no final ele está colocando um script. Ele coloca alguns scripts. Que scripts são esses? Por exemplo, ele tem um slidezinho que está passando aqui. Estão vendo que a imagem está trocando automático? Aí ele tem aqui, ó, um script para fazer mudar a página automaticamente. É por conta desse tipo de coisa, desse código, que é sempre bom comentar o código, que aí a página dele está bem mais explicada e dividida. Essa é a ideia básica. Mas, de novo, essa parte da navbar, da barra de navegação, é um pouco mais avançada. Então, eu não queria entrar muito em detalhes nisso aqui. Deixa eu tirar isso e deixa eu tirar o link deles. Mas é sempre bom lembrar disso, que quando vocês pesquisarem na internet, vocês vão ter muita coisa pronta à disposição de vocês, muita coisa mesmo. Um outro detalhe que eu também vou comentar super por cima, vou falar mais do caso da UNB, é o seguinte. Uma vez que eu construí a página, como é que eu consigo colocar ela online para acessarem? Aí vai depender muito do que você está usando para conseguir colocar essa página. Vou falar só do caso específico da UNB. No caso da UNB, não tenho certeza se isso é unificado, espero que sim, mas existe um programinha que os professores usam quando eles vão colocar sites no ar, que com esse programinha você consegue se conectar. Tá aqui a minha, tá aqui a conexão que eu tinha, deixei o profile do Verão para arrumar o site do Verão da Matemática. Você consegue editar tudo, ele vai te pedir uma senha, você colocando a senha consegue colocar direto, vai abrir como se fosse uma pastazinha. E aí você só de colocar os arquivos nessa pasta, o seu site já vai estar no ar.
não é muito difícil e é um pouco mais específico, vai depender do servidor que você está usando ou não. Não vou entrar em detalhes nessa parte, mas só para dar uma noção para vocês, na UNB tem esse programinha. Uma vez configurado, você só coloca a sua senha, consegue colocar diretamente os arquivos que você tem para essa pasta e aí já vai estar tudo no ar no site que você estiver mexendo. No último vídeo eu falei um pouco do style do CSS. Usando o style e o CSS também tem várias coisas bem legais que vocês podem fazer. E aí, de novo, aqui eu recomendo que vocês procurem em sites, coisas do tipo, porque vocês conseguem colocar várias colunas diferentes, como por exemplo, aqui no site ele colocou 3 colunas. Para fazer isso daqui, dividir o site em 3 colunas, dividir em 2 colunas, às vezes você quer fazer uma coluna maior que a outra, tem várias formas de fazer isso daqui. Mas para fazer tudo isso daqui, você vai ter que usar o CSS. E aí a vantagem de você usar um site que já está te dando tudo, que já tem tudo pronto, já tem esse CSS aqui pronto, é o seguinte, quando você vem para o código dele, deixa eu achar qual é essa parte que ele está colocando as 3 fotinhas com nome. Eu já passei? Não, é na parte do The Band, é aqui. Aqui está a parte dele que ele está colocando essas imagenzinhas. É exatamente essa parte aqui corresponde a essa. Ele teria que criar um CSS para fazer colunas. O que ele fez? Ele criou, tá aqui, ó, h3 Ele já dividiu em 3 colunas. Ele está falando, eu quero dividir, essa daqui é a minha primeira coluna. Ela acaba onde? Bem aqui. Qual que é o conteúdo que tem nessa primeira coluna? O nome, que está escrito aqui, e logo em seguida a imagem, com um determinado tamanho. 60% do tamanho disponível. Como já está em coluna, vira 60% de 1/3 que ele deixou sobrando. Aí fica pequenininho desse tamanho. E aí, outra coluna que ele fez da mesma maneira. Assim por diante. Então, aqui, ele construiu um CSS para colocar a coluna. Se você quiser fazer isso na mão, tem como? Tem. Vou colocar aqui. Vou mostrar direto um feito. Aqui neles tem feito. Você vai precisar de um CSS nesse estilo aqui. Vamos pegar um mais simples. Aqui, ó. Ele cria a coluna aqui. Então, tem como construir a coluna? Tem. Mas não recomendo que vocês façam isso porque é mais chatinho, é mais complicado. É melhor pegar uma coisa pronta. Aqui já está pronto, já dava para dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas muitas vezes, uma vez que você já entendeu um pouco melhor esses comandos, tudo isso daqui, minha maior recomendação para vocês é essa. Peguem uma página que já está pronta e que você possa mexer nela e vá se perguntando, o que significa cada uma dessas coisas? O que significa eu colocar isso daqui? Que elemento que é esse daqui na minha página? Quando você já tem uma noção básica até uma noção que eu já dei dessas várias funções que eu já comentei com vocês, você já consegue entender muito bem e mexer muito bem. Então, se eu quiser aqui, por exemplo, name, essa daqui é a terceira. Eu já sei que essa é aquela palavra, quer ver? Terceira coluna. Se eu der um run aqui, eu vou mudar exatamente a terceira coluna. Então, é sempre uma questão de experiência e prática. Para vocês aprenderem HTML mesmo, não tem muito segredo. Tem muita informação no Google, vocês acham tudo. Recomendo que vocês sempre procurem o que vocês quiserem e qualquer dúvida tem sempre como postar na internet, perguntar para o pessoal. A comunidade é realmente fantástica. Tem o Stack Overflow que você consegue postar suas perguntas lá e muito provavelmente a pergunta de vocês já vai ter sido respondida. É só de jogar no Google você já vai achar uma resposta. Espero que o curso tenha satisfeito o que vocês queriam, atendido as expectativas de vocês. E eu fico por aqui. Tchau!